abrir, ou também, se você não trouxe sua Bíblia, ligue aí pelo menos. Eu gostaria de ler 2 textos da palavra de Deus com você. A primeira delas está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 até o 45. E depois nós vamos para Lucas, capítulo 8. E o tema da minha mensagem de hoje é excluídos. Excluídos. Versículo 40, então diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, olha isso que lindo, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então você viu que o segredo, se você não quer que alguém conte alguma coisa, diga para ela: não diga a ninguém, né? Aí você vai ver o que acontece. E aí então a gente vai então para Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do 40 até o 48. Deixa eu ver, isso mesmo? Isso mesmo. Diz assim: ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam, e certa mulher que havia também, 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Em outras versões fala: saiu virtude, Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximando-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Glória a Deus. São 2 milagres tremendos, Todo milagre é tremendo, mas eu gosto sempre de analisar não só o milagre em si, mas o contexto em que essas pessoas se encontravam, E é lógico que na sequência aqui, a menina também de 12 anos, ela foi ressuscitada por Jesus. Um outro grande milagre, Mas eu gostaria então de falar sobre excluídos. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana, olha que novidade, A pessoa que eu mais converso,
Eu acho que eu nunca tive tanto date com a minha esposa como a gente tem tido nesses últimos anos, né? A gente foi para viagem aí de férias, né, para praia. Os nossos meninos, por algumas razões, não quiseram ir, né? Eu falei, beleza, então estou fazendo 25 anos de casado, né? Então a gente vai fazer a nossa lua de mel mesmo. E a gente saiu toda noite, olha só que maravilha, né? O pessoal fala que quando os filhos batem asas, aí que vê como é que o casal tá, né? Porque daí não tem mais filho, não tem mais, vamos dizer assim, coisas extras em volta do relacionamento. É só os dois mesmo. Não tinha nada a ver com isso, né? Só porque eu devo satisfação para vocês, então, né? Tô brincando. Mas olha só, a gente conversando, e eu disse algo para ela, porque realmente, de coração, gente, eu não tenho visto mais conversões como eu via antigamente. Eu não vejo mais as pessoas sendo 100% transformadas porque elas entregaram suas vidas a Cristo, tiveram encontro com Ele e tudo mudou na sua vida. É incrível como isso você não vê mais. Não é que não vê mais, mas não é tão comum você ver isso hoje. Aquilo que está, né, em 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. E aí eu te faço essa mesma pergunta. Será que você já teve essa experiência de realmente se converter? De realmente mudar a direção da onde você estava indo? Ou será que você conhece alguém, ou às vezes um amigo, uma amiga que realmente passou por essa experiência? Ou talvez porque você nasceu num berço evangélico, numa família cristã, talvez você pense assim, eu não preciso me converter, né? Porque eu aprendi e é assim que eu ando mesmo e tá beleza. Mas quantas e quantas pessoas crescem na igreja, convivem com a igreja, mas elas vão se distanciando e começam a desenvolver um estilo de vida, uma prática de vida completamente contrária do que é a palavra de Deus. Talvez seja comum todos nós, em algum momento da vida, né, realmente ter essa experiência de ser chocado com alguma realidade dentro de nós, ou nosso estilo de vida, e dizer assim, opa, espera aí, eu preciso mudar algumas coisas aqui, ou eu preciso permitir que Jesus mude algumas coisas aqui. Da mesma forma, queridos, eu vejo que a gente não vê, às vezes através do discipulado, através do aconselhamento e do treinamento, você às vezes não percebe, não vê tanta mudança na vida das pessoas. Eu falei uma frase no domingo aqui, né, que eu gosto muito, né, do Vitor Belfort, que ele falou em uma entrevista uma vez, ele falou assim, existem duas maneiras de você viver sua vida. Você pode viver por preferências, ou seja, pelos teus gostos, pelos teus desejos, por aquilo que te dá prazer, ou por princípios. Viver por princípios é muito mais difícil. Vai exigir muito mais de você. Vai exigir esforço, vai exigir disciplina. E às vezes eu percebo, como eu disse, que não existe essa conversão, e mesmo no discipulado, no aconselhamento e no treinamento, a gente não percebe tanta mudança na vida das pessoas.
Sabe, queridos, a gente sempre tem que contar da nossa vida, né? Pastor é um livro aberto, né? Como a gente estava falando, né? No Zoom, na terça-feira. Acaba que o tempo todo a gente está contando história. Aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo comigo. Mas quando eu me converti, e não é porque eu sou, longe de mim dizer, eu sou melhor que você, ou comigo foi diferente. Não, mas eu fui tão impactado com Deus na minha vida, que tudo mudou na minha vida. A minha maneira de falar mudou. Eu parei de falar palavrão, por exemplo. Entendeu? Eu parei de ir em vários lugares que eu ia. Eu parei de fazer um monte de coisa que eu fazia. Eu parei de ouvir um monte de coisa que eu ouvia. Eu parei de assistir um monte de coisa que eu assistia. Eu parei de andar com várias pessoas que eu andava. Porque já não tinha mais ligação entre a luz e as trevas. E quantos de nós simplesmente vivemos uma vida de cristão em que Jesus é só um acessório, é só um adereço. Eu vivo da maneira que eu quero, eu faço o que eu bem entendo, eu vou aonde eu bem entender, eu assisto, eu vejo, eu falo aquilo que eu quero, eu tenho uma liberdade total. Mas eu adicionei Jesus na minha caminhada. Alguns adicionaram o culto de sábado. Outros adicionaram o culto de domingo. Mas e aí? É só isso? Hoje você diz o seguinte: eu faço tudo isso, vivo muitas vezes uma vida, um estilo de vida de pecador, de ímpio, mas eu digo que além disso, eu sou cristão. Você vê isso no mundo da política, você vê isso no mundo artístico, você vê um monte de músico mesmo gospel, cristão, ganhando dinheiro, fazendo show, usando o evangelho, usando Jesus, mas não tem vida com Deus, não teve mudança, ou talvez até um dia teve, mas se afastou. Tem gente que fala que esses vão ser a grande prostituta. Sabe por quê? Porque a igreja é a noiva de Cristo. Ela não é a prostituta. Não é algo que você usa para colocar dinheiro no seu bolso, para conseguir fama ou qualquer objetivo seu, pessoal. A gente tem que cuidar muito com isso. Eu lembro que em 2004 eu fui consagrado a pastor. Eu era líder de jovens desde 99. Depois eu fui diácono, fiz teologia. Em 2004 eu fui consagrado. E uma das coisas que Deus me deu foram alguns tópicos que Deus me disse o que era ser pastor. E uma das coisas que Jesus me disse: você precisa amar a igreja. Amar a igreja. A igreja não está lá para ser usada por você. Está fluindo. A santidade, queridos, ela não é para que a gente seja salvo. A santidade é para que a gente seja o sal da terra e a luz do mundo. É para isso que a gente se consagra a Deus. A nossa santidade, a nossa salvação é pela graça de Deus. Nós já fomos salvos. E eu disse na semana passada, o Novo Testamento chama Jesus 17 vezes de Salvador e centenas de Senhor. O que isso significa? A salvação é só o começo, é só a porta de entrada. A gente precisa permitir que Ele, a cada dia na nossa vida, se torne mais e mais Senhor, dono, proprietário, the landlord
Eu confesso para vocês que eu sinceramente não sei o porquê que as pessoas não têm tido tanta experiência assim de transformação. Eu não sei se é um erro nosso, uma falha nossa, como pastor, como líder, de talvez pregar o evangelho que a gente tem falado tanto, a teologia da inclusão, a teologia da supergraça, da hipergraça, né? Venha como você está e permaneça como você está. Deus te ama incondicionalmente. Você é a coisa mais preciosa da vida. Fica tranquilo, Jesus passa um pano e está tudo maravilhoso. Eu acho que é uma doce ilusão. Eu acho. Jesus nos evangelhos, eu sempre digo isso, falou mais de inferno do que de céu. Jesus, o amor personificado, ele falou mais de inferno do que de céu. Algum motivo tem, não tem não? Eu entendo, queridos, que a gente falar que Jesus não era inclusivo, a gente está cometendo um erro muito grande, porque ele era. Olha só o que diz em Marcos 2,16. Os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Está aqui uma prova que Jesus, ele era inclusivo sim. Você imagina o tanto de encontro? A gente falou de dark places, né? Na semana passada, de quantos encontros Jesus teve com pessoas completamente quebradas, pessoas doentes, de toda sorte. Pessoas doentes fisicamente e emocionalmente. Você imagina aqui essas histórias que nós lemos, leprosos, essa mulher com hemorragia de sangue há 12 anos. Depois a gente vai entrar um pouco mais dentro do contexto dessas pessoas. Jesus, ele lidou com coxo, com paralítico, com cego, com pecadores, com ladrão, como Zaqueu, corrupto. Ele lidou com mulher adúltera, ele lidou com a mulher samaritana, com tudo que havia de podre, de ruim na sociedade. Ele viveu e conviveu com todas essas pessoas, se aproximou delas, fez questão de demonstrar e derramar o amor, a graça dele sobre elas. Mas para quê? Para que elas continuassem a mesma vida? João capítulo 8, quando aquela mulher é pega em flagrante adultério, levam ela na presença de Jesus na praia. Jesus está escrevendo, né? Todo mundo conhece a história, e ali Jesus simplesmente, o povo estava nervoso, vamos apedrejar essa mulher. O cara já tinha desaparecido, porque assim, o planeta é um planeta, eu vou chamar de planeta, porque é machista mesmo, não proteger o homem, a mulher que se ferra lá. E naquela cultura era muito pior. Alguns ficam sugerindo que Jesus estava escrevendo, são tantas hipóteses, mas eu gosto dessa. Quando que foi no Velho Testamento que Deus escreveu com o seu próprio dedo? As pedras da lei, né? Os 10 mandamentos. E eram uma palavra para cada mandamento. Será que Jesus não estava colocando ali? Cada palavrinha, 10 palavrinhas. E ele olha para talvez aquela escrita. Isso não está na Bíblia, viu, gente? Eu estou só aqui, ó, viajando. Evangelho segundo São Nelson, né? Já pensou? E Jesus pergunta assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Talvez eles olharam e falaram: ih, rapaz, aí, hein?
E vocês imaginem que dentro dos 10 mandamentos, haviam 620, eu acho que 622 leis, que eram incorporadas nos 10 mandamentos. E a Bíblia diz que foram saindo dos mais velhos aos mais jovens. Os velhos com a consciência pesada falaram, deixa eu sair daqui porque eu já pequei, eu já errei, eu já fiz muito, eu não posso condenar ninguém. Mas qual que é a conclusão? Jesus diz, filha, onde estão seus acusadores? Nem eu te acuso. E aí, qual que é a palavrinha mágica? Vá e não peques mais. Vá, saia dessa vida. Não continua praticando isso, não. Então eu entendo que Jesus era extremamente inclusivo, extremamente amoroso, cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de compaixão. Porém, venha do jeito que está, mas seja transformado. E entra no processo de se tornar uma nova criatura. Amém? Amém. Então eu gostaria de meditar com você hoje sobre exclusão. Exclusão no sentido geral. Presta atenção aqui. Aquela em que algumas pessoas, alguns grupos, ou até mesmo nós mesmos, nos excluímos. Porque é muito comum, escuta, as pessoas lá fora dizerem assim, eu não vou para a igreja porque é um bando de gente que só sabe julgar, só sabe isso, só sabe aquilo. Infelizmente, tem gente assim. Não vou ser hipócrita aqui de passar pano. Infelizmente tem gente que julga mesmo. Mas a grande maioria e a igreja não é assim. E não pode ser assim. Mas algumas pessoas, elas mesmas, falam assim, eu não vou para lá. E elas, às vezes, têm vários preconceitos a respeito da igreja. Se excluem por diferentes motivos e razões. Olha o significado de exclusão. Ato ou efeito de excluir-se. Eu gostei disso, enfatizei aqui. Excluir-se. Porque muitas vezes a exclusão, ela não vem de fora, ela vem de dentro. A gente mesmo que fala assim, eu não quero me envolver, eu não quero me misturar, eu não quero andar com essa galera, eu não quero andar com esse grupo, eu não quero a igreja para mim, e eu não quero. Elas, por escolha própria, se excluem. Significa não inclusão, retirado de um conjunto ou de um grupo, afastamento, impedimento, deixado de fora, aquele que não foi incluído. Também tem a ver com exclusão social, afastamento ou tratamento injusto de pessoas por se considerarem que não se enquadram nos padrões convencionais da sociedade. São marginalizadas, né? Então, olha só, para a gente entender um pouquinho o contexto dessas duas passagens que nós lemos. A cura do leproso e dessa mulher com fluxo de sangue. Vamos lá? Eu acho que a grande maioria de vocês já ouviu por alguma vez o que eu vou dizer aqui. Os leprosos naquela época, aliás, desde o Velho Testamento, eles eram colocados fora da cidade. Nos arrabaldes da cidade. Separados. Eles tinham que andar com roupas cheias de sinos grudado neles, nessa veste, nessa roupa, para que quando eles andassem, fizesse barulho e comunicasse que eles estavam chegando. E se eles vissem alguém, eles tinham que dizer, imundo, impuro, de si mesmo. Eu sou imundo.
Eu sou impuro. Keep the distance. Você já imaginou você viver assim? Outra coisa, desde o Velho Testamento, o significado e a simbologia de lepra era pecado. Mais um, hein? A pessoa olhava para ela e falava assim, aí vai um pecador. Aí vai aquele que desobedeceu a Deus de alguma forma. É tão louco isso, escuta, Isaías capítulo 6. Quando Isaías ele conta da visão que ele teve diante do trono de Deus, ele diz o seguinte: e no ano da morte do rei Uzias eu vi. Uzias era leproso. Ou seja, a lepra, o pecado precisou ser deixado para que ele pudesse ver a santidade de Deus. Sinistro, né, não? Aí olha só, gente. A Bíblia no Velho Testamento fala sobre uma cidade que chama Cidade do Refúgio. Já vi em comentários, outros chamam de Vale dos Rejeitados, ou Arraial dos Impuros. Era esse lugar fora da cidade em que essas pessoas viviam. Era a Santa Casa de Misericórdia. Você imagina? Leproso. Mulheres que tinham hemorragias ou qualquer doença contagiosa. Cegos que eram mendigos. Paralíticos, coxos. Pessoas que eram completamente afastadas do convívio social, do convívio da família, do marido, dos filhos, dos amigos. Já pensou? A gente acha que quando essas pessoas receberam cura, foi só algo físico. Ah, acabou a minha dor física e eu estou restaurado. Não. Era muito mais que isso. Quando Jesus curava uma pessoa como essa, ela era reintegrada na sociedade. Alguns dizem que a capa, por exemplo, de Bartimeu, em Marcos capítulo 10, a partir do 46, quando diz que o Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E quando Jesus fala para os discípulos, manda ele vir comigo, vir ter comigo. Diz que com um salto, ele tira a capa. Alguns dizem que essa capa era como uma licença e um alvará para pedir, como é que fala? Gorjeta, né? Pedir esmolas. Então, alguém que andava com um tipo de capa, todo mundo olhava e falava, lá vai um mendigo. Sabia do histórico do cara. Terminava o dia, volta para aquela cidade. Abandonado, esquecido. Você já pensou? Quanta dor não havia ali? Não só física, mas como eu disse, na alma. Imagine esse lugar. Doentes, pessoas sofrendo de todo tipo de dor, sendo separadas, afastadas, e não podia nem ao menos, escuta, irem ao templo. Elas não eram permitidas. Era um lugar de sofrimento, de dor e de tristeza. E aí vai uma pergunta para você. Quantos de nós vivemos assim? Talvez não
integralidade, ó, talvez não na totalidade, sendo doente e sofrendo algumas coisas na alma, mas por algumas coisas que acontecem na nossa vida, parece que a gente está nessa cidade. Tristeza, sofrimento, dor, depressão profunda, onde não tem esperança. Imagine as pessoas olhando umas para as outras e falam, cara, aquele ali ainda está pior do que eu. Está mais difícil para ele do que para mim. Está ruim para mim, mas para ele ainda está pior. Não é sinistro, não é louco isso? E eu vejo que às vezes a gente passou por momentos da nossa vida em cidades como essa, antes de se converter, antes de entregar nossa vida a Cristo. Mas e o pior, hein? Quando a gente já fez isso. Já entregamos a nossa vida a Cristo. Já caminhamos com Ele. E no meio do caminho acontece alguma coisa. Parece que a gente volta para essa cidade. Eu não sei quantos de vocês acompanharam. Eu sei que existem centenas, talvez milhares de situações semelhantes, mas essa se tornou pública no Brasil, né? Uma menina de 10 anos de idade que foi abusada pelo tio durante 4 anos. E o tio, na realidade, não era um tio de sangue, né? Como se isso também fizesse muita diferença. Mas durante 4 anos, essa menina de 10 anos foi abusada, estuprada. E ela estava grávida 5 meses. Começou a sentir dores, foi levada ao hospital e descobriram que ela estava grávida. Aí se iniciou a grande polêmica. Aborta ou não aborta? Tira ou não tira? Debaixo da lei, você pode. Ela foi abusada, estuprada. Mas e diante dos olhos de Deus? Difícil, né? É muito delicado. Eu acho que cada caso é um caso. Eu acho também que se ela não tivesse correndo risco de vida, por que não manter? Mas o fato é que a família e a menina decidiram abortar. Alguns vieram na mídia, sentaram o cacete na coitada da menina. Coitada. A vítima apanhando. Outros defendendo. E aí, como tudo hoje em dia, né, não só no Brasil, tudo vira política. Né? Vai ou não vai, é cristão contra os ímpios, é a direita contra a esquerda, e assim a gente vai. Mas por que eu estou contando essa história? Essa menina, ela viveu e vai viver nessa cidade por alguns anos. E quanto mais eu ando com Deus, mais eu percebo que a alma é só Deus que cura. A gente pode fazer o que a gente quiser fazer ou puder fazer. Pode fazer aconselhamento, pode fazer terapia, pode ajudar muito. Mas a cura, ela só vem de Deus.
Então eu queria deixar algumas coisas para vocês aqui, que se por algum motivo, alguma razão você já viveu, está vivendo, que Deus tenha misericórdia se um dia você viver isso. Eu vou deixar algumas coisas que a gente aprende nesse texto aqui. A primeira delas é: sempre se aproxime de Jesus. Não tem como, cara. Por mais que você tente a sua própria força, é o que diz lá em Provérbios capítulo 3. Não te estribes na tua própria força ou no teu próprio conhecimento. Ou seja, don't lean on it. Não se apoie no seu próprio entendimento. Confie em Deus. Se aproxime dele. Essa mulher do fluxo de sangue, ela planejou na mente dela, ela falou assim: se eu pelo menos tocar, se eu pelo menos se aproximar dele e conseguir tocar na roupa dele, nas vestes, eu vou ser curado. E foi. Jesus emanou poder, virtude, vida, saúde, quando essa mulher tocou. E Jesus disse: a tua fé te salvou. Essa palavra salvou, vocês sabem que ela tem duas origens. Muitas vezes Jesus falou assim: a tua fé te salvou, te curou. Em alguns casos, ele fala: a tua fé te salvou, salvação. A diferença, por exemplo, dessa mulher aqui, tem a palavra no original, eu não sei, não falo grego, não falo hebraico, não falo nada. Mas tem duas palavras, que é diferente, por exemplo, quando Jesus foi ter com Zaqueu, e Jesus disse assim: hoje houve salvação nessa casa. Ali era a conversão. Assim como o apóstolo Paulo e Silas, quando eles pregaram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, era outra palavra. Mas por muitas vezes Jesus dizia, assim como para o paralítico, assim como para essa mulher: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Se aproximar de Jesus sempre. O leproso se ajoelhou diante de Jesus e disse: se quiseres, tu podes. Eu acho tão poderosa essa frase, cara. Tão poderosa. Sabe por quê? Porque em 1965, 1970 mais ou menos, nasceu a teologia da prosperidade, em que as pessoas aprendiam a declarar. Eu declaro, eu estou curado. Irmão, numa atitude de fé, de expressão, até eu estou me defendendo, porque às vezes a gente fala: Deus, nós declaramos em fé que vamos ser curados, que a pessoa vai ser curada. Amém. Agora, no sentido de autoridade, eu declaro o quê? Você não declara nada. Você não manda nada. Aqui está o segredo. Jesus, olha aqui, ó. Se tu quiseres, eu serei curado. É você reconhecer a soberania dele. É você reconhecer a vontade dele. Senhor, está aqui, ó, a minha doença, a minha mazela, a minha ferida, a minha dor é essa. Se tu quiseres, o Senhor pode fazer um milagre. Então a primeira coisa, se aproxime sempre dele. A segunda, confesse, admita, reconheça os teus caminhos e os seus pecados. Reconheça, confesse. A gente falou na semana passada que confessar significa dizer a mesma coisa. Se confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça.
1 João 9. Confesse. Olha só o que a palavra de Deus diz em Filipenses 4,6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Orações, súplicas. Olha só o que o salmista diz no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto, olha isso aqui, gente, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Enquanto oculta o pecado, só vai intensificando a coisa, só vai piorando a coisa, só vai aumentando, só vai ficando cada vez pior. Semelhante a isso, se converta dos seus maus caminhos. Se converter. Olha só que coisa linda, 2 Crônicas 7. Vocês sabem que ali é concluído o templo de Salomão. E o próprio Deus aparece para Salomão. E aqui eu quero fazer um paralelo comigo e com você, sendo templo do Espírito Santo. Isaías, se eu não me engano, 66, diz assim: que casa me edificarei vós, e qual é o lugar do meu repouso? Pergunta louca demais. Porque Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. E olha só, a conversa de Salomão com Deus. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. De noite, escuta, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo. Aí olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém? Receba essa palavra aqui como se fosse falando de você como templo. Os olhos de Deus estarão sempre fixos em você. Mas vão haver momentos na sua vida e na minha que a gente precisa se converter dos maus caminhos. Provérbios também 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prospera, mas os que confessam e deixam alcança misericórdia. O caminho é esse: é confessar, é se converter, é mudar o caminho. Quarto lugar, suplicar. Tem um exemplo que eu acho que é único na Bíblia. Existe sim outros de clamor e de súplica, mas esse me chama muita atenção. Isaías capítulo 38 fala do rei Ezequias. O profeta Isaías chega para ele e fala: olha, organiza sua casa porque o seu tempo chegou.
Eu não quero ouvir isso nunca na minha vida. Organiza aí, faz o seguro de saúde, faz o seguro de vida, né? Passa a senha, passa as contas, porque já era, meu irmão. Não importa o que aconteceu com ele depois. Isso é problema dele. Vamos se concentrar aqui no clamor e na súplica dele. O profeta sai. A Bíblia diz que ele vira para a parede e chora muito. Significa súplica, clamor. É coisa que às vezes a gente esquece. Às vezes não basta orar. Não basta pedir. Tem que ser com a alma mesmo. Tem que clamar, tem que suplicar, tem que chorar, tem que sentir dor por aquilo. Olha que lindo. Antes de Isaías, o profeta, sair da cidade, Deus fala com Isaías: volta. Diga para ele que eu ouvi a oração dele. E que eu estou acrescentando 15 anos à sua vida. É louco, não é não? O que é que uma súplica e um clamor pode fazer na nossa vida? Vocês lembram da mãe de Samuel, Aninha? Ó, nossa amiga Aninha. Podia ter filho. A concubina, outra mulher, zombava, zoava dela, humilhava a mulher ano após ano, até que ela se coloca diante de Deus e clama, e chora, e suplica. E que eu acho legal que Deus não faz pouco. Ele dá Samuel, e se eu não me engano, ela teve mais 6. Por isso que a Bíblia diz assim, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Súplica. Em último lugar, se quiser você pode dizer glória a Deus. Eu entendo que na grande maioria das vezes, não sei, não tem nada que a gente possa fazer. Você já chegou em alguma situação na sua vida que você chegou a essa conclusão? Deus não... Aqui não cabe disciplina, aqui não cabe mudança, aqui não cabe se aproximar de ti, aqui não cabe confessar, aqui não cabe se arrepender, aqui não cabe suplicar, chorar, se descabelar. Eu, para me descabelar hoje, eu faço assim, ó. Do peito. Ai, ai. Ou a barba, né? Tem hora que não adianta nada, porque aquilo é impossível para você resolver. É impossível para você mudar aquela realidade. É impossível para você fazer qualquer coisa, nem ao menos mudar um pouquinho. E aí eu te aconselho a fazer o seguinte, bem simples. Olha só que lindo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Não tem o que você fazer, irmão. Jesus está aqui, ó. Eu não dou conta. Já tentei na força do meu braço, já tentei na minha força de vontade, já tentei na minha disciplina, eu já tentei de várias maneiras, mas eu não consigo.
não consigo fazer isso acontecer. Eu não consigo me libertar, porque você também não se liberta. Eu não consigo me curar, também você não consegue. É entregar a Ele e confiar. É quando o apóstolo Paulo diz assim: Deus, e esse espinho na carne aqui, hein? Tá doendo pra caramba, hein? Me ajuda aí, Jesus. E esse espinho na carne aqui, Senhor. Esse espinho na carne aqui, Senhor. Lembra? Diz que quando um judeu, ele orava pelo mesmo motivo, pela mesma razão, por 3 vezes, é porque a coisa era tensa mesmo. É porque ele não estava mais suportando aquilo. E a resposta de Deus para ele, hein? Que ninguém gosta de ouvir. A resposta de Deus para ele foi: não. Não vou fazer não. Ô Paulo, seguinte, ó, a minha graça te basta. Se contenta com ela. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu falo isso rindo, quase chorando. Porque dói pra caramba ouvir isso. Sabe o que eu entendo? É que às vezes Deus não vai fazer, porque Ele sabe que se Ele fizer, você vai deixar de depender dEle. Não é louco isso? Eu acredito nisso. E tantas pessoas que a gente vê orando, pedindo a Deus: Deus, abençoa meu trabalho, abençoa minha empresa, abençoa as minhas finanças. E o infeliz, eu tenho que falar isso com muito temor, o infeliz recebe a bênção. Deus abençoa, Deus prospera, Deus enriquece o cara. Ele faz assim, ó: obrigado, Jesus, tu és lindo, hein? Agora deixa eu curtir a vida adoidado. O que você vê na igreja, isso, meu chapa, é triste, viu? É triste. Eu tô falando, não é só de membro, eu tô falando de líderes de louvor, de pastores. Não é brincadeira não, gente. Gente que se tornou pior do que um ímpio. Se eu contar algumas histórias aqui, você vai ficar escandalizado. E ai daquele pelo qual vinham os escândalos. Então, não vai ser de mim que você vai ouvir. Mas tem coisa que choca a vida da gente saber isso. E eu falo de novo isso com muito temor. Porque a Bíblia diz que aquele que está de pé cuida muito para não cair. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jamais a gente pode se colocar numa posição blá 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 e vomitar e falar bobagem. Porque amanhã pode ser nós. Mas eu, como pai, fico imaginando como que Deus se sente. Você não queria tanto, filho? Você não pediu tanto? Eu quis te dar algo para te alegrar, para você ter prazer, para você enjoy, para você curtir a vida, aproveitar. Agora me abandonar, virar as costas para mim? Como é que Deus se sente? Que todos nós a gente possa ter muito temor de Deus. Que aquilo que você está orando tanto, está pedindo tanto, que não seja um motivo para você se afastar dele. Quando o profeta Natan
ele confronta Davi, ele diz uma coisa que me chama muita atenção. Davi, por que você fez isso? Se você tivesse me pedido, Davi, eu lhe acrescentaria ainda mais. Mas olha o que você fez, cara. Se coloca de pé, queridos, vamos orar, colocar nossa vida diante de Deus. E a minha oração nessa noite é para que, se você já passou por essa cidade do refúgio, o vale dos rejeitados, que você possa se aproximar de Deus nessa noite. E dizer assim como os discípulos: para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pai querido e Pai amado, Senhor, eu oro, Senhor, reconhecendo, Senhor, tanta dor que existe no mundo, tanta dor que existe dentro da igreja, tanta dor que existe dentro das famílias, em casamentos, no relacionamento com os filhos com seus pais, que parece, Senhor, que às vezes a gente está vivendo nessa cidade, Senhor. Que dói profundamente, que entristece, que angustia a alma, Deus. Mas nós temos uma esperança, Jesus. E a nossa esperança é o Senhor. Porque um toque seu e uma palavra sua pode transformar tudo, Senhor. Pode mudar toda essa realidade. Nós se aproximamos de Ti, nós confessamos, nós nos convertemos a Ti, nós clamamos e suplicamos. É mais difícil, nós entregamos, Pai, aquilo que a gente não dá conta. Não dá conta de fazer, não dá conta de vencer, não dá conta de parar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa as nossas vidas. Limpa, Jesus, a nossa mente, o nosso coração. Que a gente possa se converter dos nossos maus caminhos. Em nome de Jesus, Pai. Ministra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Sabemos que a solução está em Ti, a cura está em Ti. A transformação está em Ti, a libertação está em Ti, a salvação está em Ti. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como ela é feita nos céus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.
Faz a tua vontade, Senhor. Guia e direciona as nossas vidas, Senhor, para a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome do teu Filho Jesus. Não nos deixe errar, Pai. Não nos deixa, Senhor, nem para ir para a direita, nem para a esquerda. Mas que a gente possa permanecer firme, Senhor, todos os dias da nossa vida. Ainda que a nossa carne não queira, ainda, Senhor, que os nossos desejos, nossas vontades não estejam de acordo contigo. Livra-nos do mal, Pai. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus Cristo. Te amamos, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Que Deus abençoe muito sua vida. Você que está aí.